A graça e a paz. Eu tô entrando um pouquinho atrasada, mas glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Comecei a olhar a palavra de Deus e perdi o horário. Mas glória a Deus, mais uma terça-feira. A Maria, bem-vinda, Maria. Fica aí ligadinha, Maria, que no final eu vou te chamar, tá? Vou chamar para você orar aqui nessa live. Hoje eu quero falar um pouquinho, uma porção da palavra de Deus. Patrícia, seja bem-vinda. Andréia, eu louvo a Deus pela vida de cada uma. Cássia, bem-vinda, amada. E louvo a Deus por essa terça. E como sempre eu falo, né? Se fosse uma terça normal, estaríamos na casa de alguma irmã. Mas eu louvo a Deus por essa tecnologia, eu louvo a Deus pelas lives. Às vezes nós ouvimos, glória a Deus, Andréia de Dobrada, bem-vinda, amada, Leondi, Diacanga, louvado seja o Senhor. As irmãs da regional estão ligadinhas, eu louvo a Deus pela vida de cada uma. Então, o que eu estava falando, às vezes a gente escuta... a minha tia, bem-vinda, tia. Ah, não, é a Maria, bem-vinda, é uma prima minha, pensei que era minha tia, é minha prima, glória a Deus. A Gabi, a Patrícia, a Cida. Então, as irmãs, às vezes eu escuto alguma pessoa falando assim, ai, nossa, muita live. Mas eu já vejo de uma outra maneira, né? É uma maneira de nós levarmos a palavra de Deus, a semente de Deus. Você pode ouvir, escolher o horário que você quer assistir. Se você não pode às 3 horas, se você está trabalhando ou à noite você quer ouvir o que as irmãs, né, da igreja estão falando. É um acesso a qualquer... Alô, Magadorna, minha prima, bem-vinda. É um acesso assim que qualquer horário você pode ouvir a palavra de Deus. Ela está sendo lançada, né? As sementes estão sendo lançadas. A Roseli que fala às quintas-feiras. Então, todos os dias, a palavra de Deus está sendo lançada. Então, às vezes eu escuto alguém falando assim, nossa, agora muita live, até me entristece um pouco o meu coração, mas eu louvo a Deus pela tecnologia, eu louvo a Deus por mulheres corajosas que vêm na frente dessa telinha e pregam, levam a palavra de Deus. Se nós, na igreja, levávamos a palavra de Deus a poucas mulheres, agora aqui... E o importante, nas reuniões de terça, eu sempre deixei bem claro para as irmãs, não importa quantas mulheres vão na reunião, não tem importância. O importante é a gente se unir. A Marfisa, bem-vinda Marfisa, a Isabel, Rabelo. E o importante é a união, né? Nós podemos levar a palavra, nós podemos orar, e isso é o importante. Então, às vezes eu não ligo quantas agora estão assistindo ou quantas iam na reunião, as meninas sabem disso. E eu sei que hoje na internet a gente abrange assim um leque, né? Um leque. Não é só aquele grupo fechado das mulheres batistas. Hoje abrange muita gente, né? Muita gente de muitas denominações. Então, eu louvo a Deus pelas mulheres que são corajosas de vir aqui todos os dias fazer as lives. Eu quero, assim, dar uma palavra de incentivo. Muitas vezes, em muitas lives, eu vejo mulheres, quando eu posso, eu acompanho de todo mundo. Mas quando não dá, eu assisto depois o que as irmãs estão falando. Mas meu marido entrando, as pessoas falando assim, Neia, olha, nossa, falando de alguma irmã que está pregando, que está levando a semente, nossa, essa palavra serviu para mim, nossa, minha visão mudou. E o importante é você ouvir a palavra, é se alimentar da palavra. Então, isso é o importante.
Então eu louvo a Deus que ontem até eu falei a respeito que nós hoje nós podemos ir às nações através da internet, né? Através dessa telinha, por exemplo, a Pri, que está em Londres, que morava em Bariri, foi para Londres, ela está lá em Londres e ela assiste a gente. Então eu louvo a Deus, louvo a Deus. Olha lá, Patrícia, ó, tem agradecido a Deus por esse meio de comunicação. As lives trazendo uma palavra vinda do coração de Deus para a nossa. Vamos ver o que mais? Deus para as nossas vidas nesse momento tão difícil que estamos passando. Tem sido de grande alimento para a nossa alma. Parabéns a todas as guerreiras. É assim que nós temos que ver, né? E às vezes nós... Eu falo por mim, né? E às vezes eu falo, Senhor, será que nós estamos atropelando as coisas? Mas não. Foi um direcionamento de Deus e eu louvo a Deus porque a pastora Lourdinha, a Rose, com toda a dificuldade da Rose, fazendo um tratamento para o câncer, mas ela está ali, de pé, uma guerreira, levando a palavra de Deus. A Cássia, né? Quem mais? A Marilei, a Lu. Vamos ver se não vou esquecer de alguém. Eu, a pastora Lourdinha, a Rose, a Natália, a Beth, que sempre está ajudando. Então eu louvo a Deus por essas mulheres. A Ivanete, bem-vinda, amada. Então eu louvo a Deus por essas mulheres. Então live não é demais. Você assiste quando você tem tempo. Você pode escolher a pastora Meire. Nós estamos orando pela família da Meire. E eu creio que Deus já deu a vitória. Em nome de Jesus. A Meire é uma bênção, uma guerreira de oração. Faz parte da liderança de intercessão. E eu logo vou convidar ela para vir aqui falar com a gente também. Ela, a Suzete. Então, louvo a Deus. Então, live não é demais. Nós precisamos plantar a semente. Né? Precisamos plantar a semente. Então, eu louvo a Deus. E esses dias, né, eu vim perguntando, bem-vinda Marileia, Cássia, perguntando para o Senhor, Senhor, eu gosto sempre de falar, hoje eu não convidei ninguém, né? Eu fiquei perguntando para o Senhor, eu sempre fico a Natália, perguntando para o Senhor como eu tenho que fazer, qual a maneira que o Senhor quer, sempre buscando a direção de Deus. Olha só, a Andréia falando, ó, eu vejo que uma nova modalidade de estar em comunhão com Deus está surgindo, as lives nos deixam mais unidas junto a Deus. É isso aí, não podemos desanimar. Então não é muita live. Você assiste aquela que você quer, né? E você pega aquela semente. E não é só assistir, nós temos que, a palavra de Deus a gente pega e põe em prática, né? Então eu louvo a Deus pelas meninas que se posicionaram e vai vir aqui mais coisas ainda que tá para... O mês que vem nós vamos começar, depois da live da regional, vão ser acho que 4 ou 5 sábados, a Cássia e a Jerusa vai falar sobre abusos, sabe, na família? Sobre abusos. Então como nesse tempo, nessa época de pandemia. Então, vai ser assim, tremendo, vai ser uma bênção, eu vou pôr cartaz, eu vou anunciar, vou falar, porque ela é psicóloga e é assim, uma bênção. Então, vocês já ficam aí ligadinhas, amém? Eu vou fazer uma oração e eu vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Faz dias já que eu tô com isso na cabeça. E ontem Deus... não posso nem falar, senão eu começo a chorar. Ontem no culto de segunda-feira, toda segunda-feira, nós temos o culto da família, né? Que é a pastora Lourdinha, que cuida, que toma conta. E tem um grupo que ajuda, né? E ontem, glória a Deus, eu consegui chegar até a igreja. Porque eu ando assim com muitas coisas e toda segunda eu não tô conseguindo ir para a igreja. Mas ontem... Não, a igreja não está aberta, é um grupo pequeno para fazer a live, né?
Mas eu louvo a Deus, se você fica aí ligadinha, toda segunda-feira, 8 horas da noite, a pastora Lourdinha tá aqui nesse canal, levando a palavra de Deus. Deixa eu orar, depois eu conto e falo aquilo que Deus colocou no meu coração, eu quero passar para vocês, amém? Paizinho querido, em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor venha falar aos nossos corações, ao meu coração, Senhor, também, Pai. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada mulher, desde já, Espírito Santo de Deus, visita as tuas filhas, visita cada uma, que derrama sobre ela, Senhor, um bálsamo, Senhor, Pai, em nome de Jesus, de cura, de libertação, de mentes renovadas, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu coloco a minha boca, que eu venha falar aquilo que está no teu coração, somente aquilo que está no teu coração, Pai. Repreendo toda a palavra torcida ao sair da minha boca, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu não posso fazer nada, mas a tua palavra pode, Pai. A tua palavra tem poder de cura, de restauração, de libertação. A tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E aí eu venho falando e perguntando pro Senhor, faz dias já, e o que eu ia falar com as irmãs. Eu acho até engraçado, ontem eu saindo da igreja, eu até falei pra pastora Lourdinha, eu falei, nossa, às vezes eu acordo, aí por fim eu parei até de falar, que eu falei assim, meu Deus, né? Às vezes eu acordo à noite, ou mesmo de dia, se eu vou deitar, né? O que eu tava falando para ela ontem, que eu consegui depois do almoço deitar um pouquinho, mas aí eu não consigo dormir de dia. E aí eu fico pensando, e aí o que eu penso? Eu falo, Senhor, eu não vou ficar pensando o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que limpar isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer tal caixinha na loja, ou eu tenho que fazer tal coisa. Então, eu fico pensando e mastigando a palavra de Deus. Ou eu oro pelas pessoas, né? Então, eu faço isso nas madrugadas, eu venho orando muito por uma pessoa na madrugada, né? Uma pessoa que tá enferma, e eu já vinha fazendo isso, e aí eu coloco agora uma lista, né? Então, mesmo na cama, às vezes, se eu vou ao banheiro, eu volto, esse tempinho eu tô em oração. E eu oro e clamo ao Senhor para que Deus faça um milagre nas famílias, tantas pessoas enfermas. E aí eu fico mastigando a palavra. E ontem eu fui na igreja, e a pastora, bem-vinda, Neuza, e a pastora pregou sobre o Salmo 91, né? E Deus vem falando muito sobre árvore. E tanto que hoje de manhã, se você assistiu o devocional da pastora Miriam, fala também de uma árvore, né? Ao cheiro das águas brotará. Então eu vou passar vários textos para as irmãs a respeito de árvore. Nós somos árvores, né? Árvores que Deus plantou. Aonde você está plantada, Adriana? Bem-vinda. Onde você está plantada? Então, eu quero ler vários textos, e o que vai transformar a nossa vida é a palavra de Deus. Então, eu quero deixar a palavra de Deus. E que eu creio na palavra, e eu sei que a sua terra aí é uma terra boa. E ela vai cair em terra boa, e vai produzir. E produz muito, amadas. A semente da palavra de Deus, quando cai na nossa terra e ela tá boa, ela brota e brota muito, né? Isso é o que diz a palavra. E eu creio na palavra. Se você crê, você agarre a palavra de Deus. Amém? E aí eu demorei para entrar porque eu tava, meu Deus, que tanto tem de árvore na palavra? E tem muita coisa que fala de árvore. Então, eu peguei só alguns textos que eu vou dar uma citada, porque é muita coisa, né? Provérbios mesmo fala muito, muito. Mas um que todo mundo conhece, eu creio que vários aqui todo mundo conhece, mas um texto que é lindo, que fala, que é o Salmo 1. Olha só o que diz no Salmo 1. Felizes são aqueles que se não deixam levar pelos conselhos dos maus. Né? Quem tá te aconselhando? Eu sempre, nas reuniões de terça, eu sempre falo para as meninas, se aconselha com mulheres de Deus. Com quem você está se aconselhando?
agora nessa época de pandemia. Bem-vinda, Angélica. Glória a Deus. Então, no Salmo 1, felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo daqueles que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, olha só o que diz a palavra. O prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Quantas vezes você está meditando na palavra de Deus? Né? Quantas vezes? Hoje você está aqui me ouvindo, mas você já falou com o Senhor hoje? Você já, às vezes eu não tenho uma Bíblia perto de mim. Ou quando eu estou deitada, está tudo escuro, né, de noite, mas aí eu lembro de tal coisa na Bíblia, e aí eu cito aquilo, o que está na Bíblia, eu oro. Eu acho tão tremendo a gente orar a palavra de Deus, né? O que o Senhor falou? Então, nós precisamos meditar na palavra de Deus. E essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo, né? Se nós meditarmos, se nós buscarmos ao Senhor, se nós meditarmos na palavra dele, se nós buscarmos orientação pelo Espírito Santo em tudo que nós vamos fazer, né? Se a nossa fonte de água viva é o Senhor, se a nossa raiz está ligada perto do riacho, né? Eu até essa semana, esses dias atrás, 2 dias atrás, eu coloquei uma foto de uma árvore. E eu pus esse salmo lá. E aquela foto eu que tirei. É uma árvore, né? No rancho do Theo, no riacho, assim, ali na água. E eu tirei muitas fotos assim lá. E eu acho tremendo, porque mesmo que a água ali seja pouca, o riacho não tá tão grande, que é um riachinho pequeno, mesmo assim ela está sendo alimentada, a raiz dela lá embaixo. Então, qual é a fonte de alimento hoje que você está buscando? Né? Aonde que vem vindo a sua força? Porque nós estamos vivendo em meio à pandemia. Eu comentei esses dias com uma irmã, né? Acho que foi para a pastora Lourdinha, eu não lembro para quem que eu comentei. Eu falei, olha, se para nós, que somos mulheres de Deus, que buscamos ao Senhor, que oramos, que vivemos a palavra, tá difícil, né? É difícil aguentar os maridos, meu marido tá assistindo. Tá difícil a gente aguentar os maridos? Imagine quem não tem o Senhor, não é verdade? Tá, é difícil. Então, nós temos que estar buscando a fonte que é o Senhor, senão ninguém aguenta. Não aguenta. A Beth, minha prima, senão ninguém aguenta. Esse meio à pandemia, toda essa situação aí fora, a situação financeira sendo abalada, porque mesmo os muito ricos também foram abalados, né? É outro nível, mas eles foram também abalados. Eu creio que toda a sociedade foi abalada nessa pandemia. Além da situação financeira, tem a situação que todo mundo está em casa de volta, os filhos tudo em casa, não vão para as escolas, tá todo mundo em casa. Então, se essa mulher, se você é uma árvore, você tem que estar, para a gente passar em toda essa pandemia, nós temos que buscar a fonte de água viva, né? A fonte de água viva é o Senhor. Lá na mulher, não tá nem esse texto aí, mas o Espírito Santo, da mulher samaritana. Se você soubesse quem te está pedindo água, né? Eu te daria água viva, que nunca mais você vai ter sede.
Então, se nós buscamos, se nós como árvores estamos plantadas junto a ribeiro de águas, onde o nosso alimento, as nossas forças, aquilo que nós precisamos, está buscando na raiz ali, na água que é o Senhor, não seremos abaladas, né? Por mais que toda essa situação, permaneceremos em pé. Fora a Meire tá falando aí, e o emocional, né? Em tudo isso, o nosso emocional, eu louvo a Deus que Deus fez, às vezes eu olho para trás na minha vida e falo assim, Senhor, o Senhor é maravilhoso, né? Em toda a situação que aconteceu com a minha filha no início do ano, e a outra filha que morava na ilha, sentindo o coração de vir para cá, de ficar perto da família, Deus já estava preparando todo esse tempo. E aí ela veio para cá para cuidar das coisas, por causa da minha filha que estava doente, e aí veio a pandemia e todos os meus filhos ficaram em casa. Então eu louvo a Deus porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então eu vejo a palavra viva sobre a minha vida. Então, se eu olhar um pouco para trás, de maldição, o Senhor faz bênção. Né? Hoje eu posso falar assim, Deus foi muito, muito bom, mas muito, muito bom. Amada, olha um pouco para trás, como Deus foi bom. Deus não foi bom para você? E Deus está sendo bom, muito bom. Às vezes, nós olhamos situações e achamos que, meu Deus, mas por que o Senhor fez isso? O porquê disso? Mas se olharmos para o outro lado, Senhor, obrigado, porque o Senhor nos livrou. Porque se não fosse com o Senhor, estaríamos pior. Então eu louvo a Deus e louvo ao Senhor. Se você é uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, amada, beba da fonte. A fonte é o Senhor. A fonte é o Senhor. Eu achei assim tão tremendo hoje a pastora Miriam falar, né? Ela falou Jó, eu quero ler também com vocês Jó, 2 versículos só. Então, uma coisa que Deus está falando no meu coração. Olha, fica ligadinha, a sua raiz. E eu achei, agora eu estudando, né, e vendo todos os textos que falam sobre árvore na palavra do Senhor, não dá para mim deixar todos os textos, né? Mas eu fiquei pensando, às vezes, a Inayá aqui em casa, ela fez uma hortinha, sabe? Aqui no meu jardim tem um monte de vasinho assim que ela andou plantando um monte de coisa. Então, às vezes, ela pega, ela corta. Lá as minhas netas, a semana passada, tem uma foto, a colheita delas na horta, uma bacia cheia de rúcula. E às vezes vem a rúcula, vem a raizinha, você corta ali e você coloca na água, ela brota, né? E ela brota de novo. Então eu louvo a Deus, nós estamos ligadas. Seja uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Amém, amada? Seja uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. E uma coisa que eu sempre falo para as irmãs, com quem você está andando, com quem você está se aconselhando, com quem que você está falando, com quem? Não busque conselho de pessoas que não andam conforme aquilo que você anda, não vivem conforme como você vive, não buscam o mesmo Deus que você busca, né? Não peça conselhos dos maus, dos ímpios. Busque conselhos de mulheres de Deus. Busque pessoas de Deus. Nós temos assim muitas mulheres. Bem-vinda, pastora Eunice. Muitas mulheres abençoadas no nosso meio. Muitas mulheres verdadeiras. Muitas mulheres de Deus. Então busque uma mulher de Deus para se aconselhar. Buscar. Olha, eu estou numa situação aqui na minha casa, eu não sei o que fazer. Esses dias, uma das que mandaram um recado para mim, com um problema com o filho, a única coisa que eu falei para ela, eu falei, ame seu filho.
nós não podemos, não aceitamos o pecado, mas amamos o pecador. Então, não podemos nos afastar, né, dessas pessoas, da nossa família. Precisamos amar. A palavra de Deus tem duas coisas que nós, como mulheres de Deus, precisamos viver, né? O amor e o perdão. Até o perdão, se você ver nessa página, a Marilei está dando um estudo sobre o perdão. Então, busque, aprenda, busque lá, olha, porque se a gente não perdoar, o Senhor tem uma placa de bronze, assim, que Ele não está ouvindo nossas orações. Então, é em vão. E a palavra do Senhor, a base, é amor e perdão. Então, precisamos perdoar, amada. A situação que está aí na sua casa, você quer que Deus abençoe? Perdoe. Perdoe. Perdoe seu marido. Se as coisas que ele faz não te agradam, perdoa. Perdoa seus filhos, aonde eles estão falhando, aonde eles não são aquilo que você queria que eles fossem. Perdoa. Perdoa. O perdão é uma decisão. Eu decido perdoar. Sentindo? Não tô sentindo. Mas nós decidimos. O perdão é uma decisão. Então, nós decidimos perdoar. Então, Senhor, eu libero perdão para tal situação. Senhor, Espírito Santo, né? E eu acho tão tremendo no Salmo 1, que fala que quanto mais nós buscarmos ao Senhor, né? Que eu falei, se sua raiz está ligada, quanto mais nós buscarmos o Senhor, buscarmos o Espírito Santo vai nos orientar. Então, quando acontece uma situação, o Espírito Santo vai falar no seu coração, conserta isso. Não tá legal isso aqui. Isso aqui tá cheirando mal. Conserta. Então, precisamos consertar. Por isso que a gente tem que ficar ligadinha no Senhor, ligada no Senhor, buscando ao Senhor. E quanto mais nós buscamos, mais forte nós seremos. Então, precisamos buscar o Senhor. Eu quero ler outro texto com vocês. Vamos ver se eu acho aqui. Vamos em Jeremias 17, o 7 e o 8. Olha, é lindo, né? A palavra de Deus é tremenda. E ontem, quando a pastora Lourdinha estava pregando à noite, falando sobre a sombra protetora do Senhor, né? E quando ela falou da sombra protetora, sombra é uma árvore, né? Está debaixo da árvore, da sombra protetora do Senhor. Você está debaixo da sombra protetora do Senhor? O Senhor é seu Deus. Ele é a autoridade na sua vida, autoridade máxima. Quem está dando as ordens aí? É o Senhor? Você está debaixo dessa sombra protetora do Todo-Poderoso? Então você tem proteção. A palavra de Deus diz lá no Salmo 1, não vou pregar o Salmo 1, mas não é o Salmo 1, o Salmo 1 eu estou lendo, o Salmo 91, que praga alguma, né, chegará à nossa casa, o Senhor dará ordem aos anjos para nos livrar, nos proteger. Então, 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas não seremos atingidos. Mas, para tudo isso, nós precisamos, o Senhor é o seu Senhor. Você está na proteção do Altíssimo, né? Está debaixo dessa árvore. Eu estou falando isso porque desde ontem, ela falava lá e eu me segurava para mim não chorar. Porque é o que Deus está falando. Você é uma árvore. Você é uma árvore. Você é uma árvore. E aonde você está plantada? O que eu quero que você frisa isso, qual é a fonte que você está bebendo? Deus já me deu essa palavra em novembro. Quem foi lá no encontro em Arealva, quando eu falei, foi essa palavra que Deus estava falando no meu coração. E Deus me trouxe de volta essa palavra. Qual é a fonte? O que você está bebendo? Qual que é o seu alimento? De onde vem vindo o seu alimento?
É isso que Deus está falando. Você está se alimentando, você está bebendo a água, porque se você beber dessa água, nunca mais você terá sede. Isso é a palavra de Deus. Você é uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Então você está sendo alimentada. Então não importa a estação que você está passando, como a Anice está me ouvindo aí, como a Bia falou das estações, né? E não importa a estação que você está passando, você está, a sua raiz, a árvore, ela não está abalada. Ela está bebendo da fonte. Então, qual é a fonte que você está bebendo? De onde você está se alimentando? É isso que Deus está falando. Deus está falando no meu coração e falando para vocês aí. Então, qual é a fonte? Onde você está bebendo? A fonte de água viva é o Senhor. Tem um louvor maravilhoso. É o Senhor. Nós precisamos nos alimentar. Será que você tem que separar um tempo para o Senhor? Buscar ao Senhor. Eu vejo as mulheres, as pessoas muito dispersas. E é um tempo que, se essa praga chegar na sua casa, você tá onde é a fonte. Nós temos que ter fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. Então precisamos ouvir a palavra, precisamos estar plantadas junto a ribeiro de águas para passar todas essas estações que nós estamos passando aqui, essa pandemia, e permanecer. Não sei como o vento leva para lá e para cá, né? Mas permanecer. E olha o que diz lá em Jeremias 17:7. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim. Quem que você está confiando? Nas notícias? No que está acontecendo aí? Ou você confia no Senhor? Que não importa se isso chegou na sua casa ou se chegou na sua vida, essa enfermidade. Lá em Daniel, Deus vem falando muito com Daniel. Vou começar a ler Daniel. E mesmo na fornalha, ele estava lá. O quarto homem estava lá, no meio da fornalha. Não importa a situação que você está passando. O Senhor está presente. Lá em Salmo 121 fala que Ele assombra a nossa direita. Então, por onde nós estivermos, se nós estivermos no fogo, lá na fornalha, Ele está lá junto. Se tivermos que passar por essa situação, passaremos com Ele. E vamos confiar e ter fé que o Senhor, nós vamos sair dessa em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se é os da minha casa, ou se é da família da minha amiga, que tem gente aqui que está aqui, não vou expor no grupo, mas que tem o seu filho, a sua nora tá com essa enfermidade. Não importa. Se nós estamos no meio da fornalha, nós sairemos, porque ele estava junto, o quarto homem estava junto. Os 3 na fornalha viam 4. Uma hora eu dou esse estudo. Ele estava junto. E não, tudo que nós passarmos, o Senhor está junto conosco. Glória a Deus, a Roseli falando, sem nos abastecermos dessa fonte, secamos emocionalmente. Fisicamente, principalmente espiritualmente, nós não podemos secar. Não podemos. Não podemos. Precisamos buscar ao Senhor, porque nós precisamos da água viva, que a fonte é Jesus. Você tem que estar plantada junto ali a ribeiros. Aquela samaritana não estava plantada, a árvore plantada junto a ribeiros. Mas onde ela foi, a fonte, o ribeiro é Jesus, é Jesus. O Senhor deu água para ela, deu uma nova vida, uma nova história. Mudou a história daquela mulher. E é assim que Ele quer fazer na sua vida, na sua casa. Se você ainda não aceitou Jesus, faça aí. Olha para os céus e fala, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Eu creio que o Senhor morreu lá na cruz no meu lugar. Que o Senhor levou todos os meus pecados. Me perdoa, Senhor.
escreva uma nova história na minha vida e escreva o meu nome no livro da vida, Pai. Aceite a Jesus aí. O Senhor fala, muitas pessoas falam, não quero, não, agora ainda não é tempo. Agora é o tempo, agora é o tempo. Porque a trombeta pode tocar na nossa vida a qualquer momento. Eu sempre falo para minhas amigas, às vezes nós em ministérios, em tantas coisas, eu falo, Senhor, seja o mais correto possível. Por quê? A trombeta pode tocar. E aí? Você trabalhou, você fez, aí cai aquela palavra que agora não vou saber onde está, que fala assim, mas Senhor, eu preguei, fiz tantas coisas no teu nome, mas como? E o Senhor fala, mas eu não te conheço. Então a trombeta pode tocar a qualquer momento na nossa vida, qualquer momento. Então nós precisamos estar corretas, né? Glória a Deus que o Senhor nos justifica, o Senhor nos lava de todo pecado, mas a trombeta pode tocar. Olha, a Meire Palanca, uma amiga nossa, tá aqui a Leila colocando, a Rosana também pediu pra gente orar no grupo, tá na UTI, mas em nome de Jesus, que a fonte de água viva, que o Senhor entre naquele lugar e restaure os pulmões da nossa amiga, em nome de Jesus. Que se você na sua família, alguém está doente, que o Santo Deus, que o nosso Deus Todo-Poderoso, que Jesus possa entrar nesses lugares e derramar cura sobre essas famílias, cura sobre o seu Adail, cura sobre todos que estão com esse problema, Pai. Não só esse problema, como tantas outras coisas. Tantas enfermidades, Senhor. Pai, em nome de Jesus, visita cada um com cura, com restauração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Mas eu abençoarei aqueles que confiam em mim, aqueles que têm fé em mim. Aonde está a sua fé? Aonde você está depositando a sua fé? Olha o que diz a palavra de Deus. O Senhor, mas eu abençoarei aqueles que confiam em mim. Aquele que tem fé em mim. O Senhor, Ele é como uma árvore plantada perto da água que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo. Olha só. Pois as folhas ficam sempre verdes. Olha só. Quando vem o calor, ela não tem medo. Você tá com medo? Por que você tá com medo? Lança toda fora esse medo em nome de Jesus. Tenha fé no Senhor. Fé no Senhor. Glória a Deus. Pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, olha só o que diz aqui. Quando não chove, ela não se preocupa. Continua dando frutos. Olha só, não tá chovendo. Não tá chovendo. Na sua casa tá chovendo aí? Ou você tá passando uma época de deserto, sem chuva? Mas aqui fala que quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. E quando não chove, ela não se preocupa. Ela continua dando frutos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não podemos ter medo. É claro que nós somos humanas, né? E quando vem alguma coisa, a gente tem medo. Eu, há muitos anos atrás, não também muitos anos, mas eu coloquei muito em prática, muitos anos atrás, que eu coloquei até no carro, na direção do carro, coloquei versículo, né? No dia em que temer, hei de confiar em ti.
E eu coloquei na direção do meu carro, assim, na buzina. Então, quando eu dirigia, eu colocava assim, bem assim na frente. E na porta da geladeira em casa, em alguns lugares estratégicos. E quando eu ia dirigir, ou quando estava assim, eu falava assim, não por causa do medo da direção, não de dirigir. Era uma outra situação, assim, muito, eu fiquei, assim, uma situação muito terrível, então eu fiquei apavorada. E eu fui um dia na pastora Lourdinha e ela me deu esse versículo. E aí, quando vinha aquela coisa horrível, né, aquele pânico, eu falava, não, eu decidi confiar na palavra de Deus. E no dia, Senhor, eu tô temendo, eu tô com medo, mas eu decido confiar no Senhor. Eu decido confiar no Senhor. Que o Senhor, como lá diz em Isaías 41:10, o Senhor, né, um dia que tem medo, o Senhor está segurando com a sua mão forte a minha mão. Então, no dia em que temer, hei de confiar em ti. E eu fiquei com esse versículo muito tempo. Então, quando vinha aquela coisa, eu falava, não. Eu decido confiar no Senhor, que tudo vai passar, que a mão do Senhor está sobre mim, que o Senhor vai dar da maldição, o Senhor vai fazer bênção. Porque essa é a palavra do Senhor, nós precisamos conhecer. A palavra diz assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, nós precisamos conhecer a palavra, para quando vir a tempestade, vir as situações, nós citarmos e falar, não, o que diz a palavra do Senhor? No dia em que temer, eu hei de confiar em ti. Senhor, eu tô com medo, mas eu decido confiar no Senhor, que o Senhor está segurando, o Senhor está com a mão sobre a minha casa, o Senhor está com a mão sobre a minha saúde, sobre os meus filhos. Então, nós precisamos saber a palavra de Deus, para no dia da adversidade, no lugar que de repente você não pode pegar a Bíblia, mas você tem ela dentro do teu coração e você pode citar. Nós estamos vivendo um tempo, eu vivo assim, sobrecarregada, que eu até falei para a pastora, eu falei assim, pastora, eu não sei, tem tantas mulheres que falam que não tem o que fazer. Mas parece que eu estou trabalhando dobrado. Eu estou trabalhando dobrado. E eu não entendo. Mas você que está aí, na sua casa, que você já limpou tudo, que você já fez aquela comida maravilhosa, e você tem a tarde inteira livre. Ou você tem a manhã inteira, que você acorda tarde, mas você acordou cedo, mas está na cama. Levante o travesseiro, acomode-se, pega a Bíblia, lê a palavra do Senhor. Não se levanta da sua cama sem falar com o Senhor, sem ter um tempo com o Senhor. Busca o Senhor. Eu, quando saio correndo de casa e não consigo ler a palavra, eu já orei, porque antes de levantar, eu acordo, abro os olhos, eu já estou orando, né? Que eu comentei que eu estou orando por uma pessoa de madrugada, eu já estou orando. Quantas vezes eu levanto, já vem aquela pessoa na minha cabeça, eu estou orando. Então, antes de levantar, eu já abençoei a minha casa, eu já abençoei meu marido, eu já abençoei meus filhos, eu já abençoei minha família, antes de pôr o pé no chão. E aí, se eu não consigo ler a palavra do Senhor com o meu marido e a gente está atrasado e sai correndo por outras situações, mas eu tenho a palavra, às vezes eu falo, Senhor, me dá um versículo. E aí eu começo a meditar naquele versículo. Você não precisa ler um livro inteiro, pegar e falar, não, vou ler o Salmo 119 inteiro. Não, é um versículo que o Senhor fala, mastiga. A palavra do Senhor diz que uma palavra, Ele pode movimentar a sua casa aí de uma tal maneira. Uma palavra, Ele muda a sua sorte. Uma palavra, você é levantado da cama. Uma palavra, um justo, não destrói uma cidade. Uma oração do justo. Isso é a Bíblia, é a palavra de Deus. Nós precisamos buscar a palavra. Precisamos buscar a palavra. Olha só, gaúcha. Ô, amiga. Glória a Deus, amiga. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, mulher de Deus. Glória a Deus.
Então nós precisamos, é um tempo de buscar ao Senhor. Busque ao Senhor, busque a fonte. E você vai ver que ele vai, olha, Deus é um Deus, glória a Deus. Parece que deu uma caída, né? Deus é um Deus tão poderoso. Olha, Nena de Araraquara, glória a Deus. Deus é um Deus poderoso, que transforma vidas, que muda a história, que muda a sorte. Amadas, tudo que eu tô falando para vocês aí, eu tô falando porque eu já vivi isso. Eu já vivi. E às vezes eu não entendo porque que assim, eu sou tão atacada para não vir aqui nessa telinha aqui falar com vocês. Porque eu já vivi, eu sou testemunha viva que a palavra de Deus é real. E ela faz infinitamente mais de tudo que nós pedimos ou pensamos ou até imaginamos. O nosso Deus, ele faz. E nosso Deus é um Deus do impossível. Você está vivendo algum impossível aí? Para Deus não é. Então coloque no altar do Senhor. Coloque no altar do Senhor. Nós vamos estar orando pela Dalva também, que está na UTI. Então eu louvo a Deus, louvo a Deus. Eu quero deixar também, eu nem sei a hora, né? Eu começo a falar e depois, tudo que eu ia falar, muita coisa eu não falei. Mas glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom, Deus é bom. Eu li Jeremias, eu quero ler Ezequiel. Ah, não, Romanos, eu achei tão tremendo também, Romanos 2. Ó, olha o que fala aqui, hein? Romanos 12, 2. Não vivam como as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus as transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Amém? Olha só, não vivam como as pessoas desse mundo, né? De tudo que nós estamos vendo aí, mas deixam que Deus transforme por meio de uma completa mudança de mente. Como que nós vamos mudar a nossa mente? É só Deus, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos lava, que nos limpa, que troca a nossa visão, que troca o nosso pensar, que muda o nosso andar. É a palavra de Deus. Completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, busque, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. E um texto, não vou explicar muito, porque eu não sei a hora certa, um outro texto que eu quero deixar para vocês, vamos ver se eu acho aqui, né? É mais para frente. É Ezequiel 17, 24. Mas você aí na sua casa, você tem internet, não tem? Você pode pôr ali... põe no Google mesmo, árvore na Bíblia. E aí tem assim, muita coisa linda. Eu li muitos textos, por isso que eu entrei atrasada aqui. De provérbios, muita coisa linda, linda. E olha só que fala em Ezequiel 17, 24. Todas as árvores do campo ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Todas as árvores do campo. Você é uma árvore? Eu derrubo as árvores altas e faço as árvores pequenas crescerem. Eu seco as árvores verdes e faço com que as árvores secas ficam verdes de novo. Se você é uma árvore seca, Ele faz nascer de novo, faz crescer de novo. Essa semana, esses dias agora, eu não sei quantos dias que eu me perco um pouco assim em tempo, né? Eu vi um vídeo que acho que colocou no grupo lá das mulheres do nacional, das pastoras. Um vídeo que fala sobre, ele mostrava, era um pastor na beira de um riacho,
Eu até coloquei no grupo das Mulheres Batistas, eu acho que vocês viram. Ou alguém, se não assistiu. Era uma árvore gigante, enorme. Só que o tronco dela foi queimado. Então ela tinha um buraco no meio e tinha uma casca só, uma casca do lado e do outro lado. E você podia enfiar o braço assim, passar de um lado pro outro no meio da árvore. Só que ela tava... a aparência dela, o tronco, era terrível. Terrível. Se você só visse o tronco, né? Você fala assim, essa árvore não dá mais nada. Essa árvore não dá mais nada. Olha o estado que ela tá. A aparência, né? O Senhor não vê a aparência. Viu? Ele não vê a aparência. Nós vemos, mas o Senhor não. E essa árvore, ela foi queimada, o tronco foi queimado ali, só que tinha um pedaço de um lado e um pedaço do outro. E no meio o buraco. E aí ele filmando, explicando e falando. Aí ele mostrou o ribeiro, o riozinho ali, a água, né? A raiz dela. E mesmo aquele tronco, né? Que foi machucado, que foi queimado, né? E ela passou por um processo muito difícil ali, né? Foi queimada mesmo, que passa de um lado para o outro braço, um buraco mesmo no meio. E aí ele pôs o filminho assim, olhou para cima, aquela árvore gigante, toda verde, maravilhosa. Então, às vezes, alguém olha para você e fala, ixi, disso daí não dá nada. Mas se você tiver com a sua raiz, como essa árvore, junto a ribeiros de águas, você não vai sofrer, né? Você vai brotar, você vai dar o fruto. E lá no Salmo 1 fala assim, que aquilo, tudo que você fizer, prosperará. Se você, lá no Salmo 1, voltando ao que onde eu comecei, né? O que diz lá no começo, tudo que você fizer, mulher, tudo que você fizer, tudo que você fizer vai dar certo. Eu acho que fala assim nessa Bíblia. Eu amo essa Bíblia, que é a versão da família, né? Do Jaime Kemp, da Judith Kemp. E eu amo essa versão. Olha, ó. Essas pessoas, como as árvores que crescem à beira de um riacho, elas dão fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem, dá certo. Dá certo. Se a fonte sua é Jesus, se a direção sua, buscando a fonte, renovando a mente, como diz lá na palavra, lá num dos textos que eu li agora, porque senão eu posso falar, eu posso errar, renovando a nossa mente, né? Na palavra do Senhor, buscando o Senhor, buscando a orientação do Espírito Santo, o Espírito Santo nos direcionando, tudo o que nós fizermos dará certo. Amada, se a sua fonte é Jesus, tudo o que você fizer vai dar certo. Essa é a palavra de Deus. É a palavra, nós precisamos pôr em prática a palavra de Deus. Amém? Hoje, a gente tinha combinado de terça-feira eu chamar as irmãs para elas estarem orando. As irmãs que me perdoam, né? Eu não sei se a Maria tá aí. Se a Maria estiver aí ainda, me dá um alô, que eu quero só que a Maria entre um segundo. Eu vou orar, mas eu quero que a Maria entre só para falar um oi e fazer uma oração breve para as irmãs. Mas eu quero que a Maria escreva aí se ela tá ainda me assistindo. Só que eu precisava passar e falar isso para vocês. É aquilo que Deus está falando no meu coração. E em todas essas reuniões, as meninas sabem como eu faço. Eu sempre busco, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a tua direção? Então, eu faço conforme a direção que Deus dá. Ah lá, Maria está aí. Eu vou chamar Maria. E eu quero, desde já, abençoar a sua casa. Abençoar a sua família, abençoar aqueles que estão no leito, né, o Senhor nos livra da cova, o Senhor nos livra da cova, não importa se a gente está na fornalha, mas o Senhor nos livra da fornalha, em nome de Jesus, que o socorro de Deus, que o socorro dos altos céus venha sobre essas famílias, sobre a vida da Dalva, sobre a família da Meire,
sobre a família da Meire Palanca, sobre cada família, sobre a família Miranda, sobre essas famílias, que o poder de Deus, que a cura direto do trono de Deus, que um bálsamo curador, sarador venha sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, que a proteção do Senhor esteja sobre a sua casa, porque você é uma mulher plantada junto a ribeiro de águas. Você é. Então busque a proteção, fica debaixo da sombra protetora do Senhor. Se Ele é o seu Deus, se você é essa mulher plantada junto a ribeiro de águas, eu louvo a Deus pela vida de cada uma, que cada uma ficou aí ouvindo essa palavra. E eu creio em nome de Jesus que ela caiu em terra boa e vai se multiplicar em nome de Jesus. Amém, amadas? Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada uma. Eu vou de terça, era para as irmãs entrarem, por fim eu fiz tudo diferente, porque Deus queria assim. E eu quero, bem-vinda Maria, glória a Deus. A Maria é minha ajudante. Amém. A Maria é minha ajudante desde o início, né? Ela que pega o nome das casas onde nós vamos. E é uma guerreira, sempre me ajudou, sempre, mesmo com a debilidade dela, assim, mesmo com dor, né, Maria? Mesmo com a dor na perna, agora não tem mais dor, né? Agora não tem mais dor, glória a Deus. Não. Operou. Deus abençoou. Mesmo na situação que ela estava, ela tinha lista das casas e ia nas reuniões. Ou ela ia de circular, ou ela ia a pé, ela dava um jeito na idade dela. E sem falar também que ela sempre levou as coisas gostosas para comer. Então, é uma mulher, não é verdade, Maria? É uma mulher que Deus age poderosamente. Então, eu louvo a Deus pela vida da Maria, Amém. pela vida da Camila. Glória a Deus. Ela tem uma filha que ela cuida. Amém. Com muito amor. Toda a igreja, todas as irmãs amam a Maria da Camila. As duas. Amém. Eu louvo a Deus pela sua vida, Maria. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Que Deus Amém. Deus a cada dia te honre. Aleluia. Viu? Porque você é uma mulher abençoada de Deus. E eu profetizo sobre a sua vida que os teus olhos verão o melhor dessa terra sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amém. Sobre cada mulher que está Recebo. Em nome de Amém. Isso é a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? E eu quero que você faça uma oração para a gente encerrar essa terça-feira. Que Deus deu totalmente uma outra direção. Você já estava no meu coração desde o início para você encerrar essa tarde. Então, eu louvo a Deus pela sua vida. E eu quero que você ore agora para a gente encerrar. Amém? Amém. Pai amado, Pai querido, eu te louvo, te agradeço, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Te louvo pela vida da Neia e pela vida de cada irmã que está assistindo, Senhor. Graças te damos, Senhor, e pedimos que o Senhor estenda a sua mão de graça e poder sobre cada lar aqui representado, abençoando, suprindo as necessidades, Senhor. O Senhor visite aqueles que estão enfermos, aqueles que estão no leito de UTI, Senhor. Que seus anjos estejam lá e que o Senhor seja o médico dos médicos, Senhor, curando, libertando a cada um, Senhor. Todos, Senhor, aqueles que a gente sabe e aqueles que a gente não sabe, mas o Senhor conhece a cada um. Portanto, visite, cura, liberta em nome de Jesus Cristo. E ser conosco, Senhor. E também te agradeço pela vida da minha irmã, Senhor, e peço. Lá está um brigueiro, está uma coisa, Senhor, porque essa pandemia, ó, a mulher assim para entender. Então, Senhor, visita também que todo este mal, toda essa briga, que caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe cada pastor, Senhor, da nossa igreja, suas famílias também. Abençoe nossa cidade, abençoe nossos vizinhos e abençoe nossos irmãos em Cristo, Senhor. Que nós possamos estar firmes em Ti. E eu te louvo e te agradeço por cada live, porque a gente está ouvindo mais do que antes, Senhor. E eu te louvo. Eu agradeço, porque são tudo palavras abençoadas, palavras dadas por irmãs abençoadas.
Obrigado, Senhor. Fica conosco e dá-nos a tua bênção, a tua paz. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, Maria. Amém. Que Deus te Glória a abençoe, Deus. Maria. Que Deus te abençoe. Que Deus Amém. abençoe Você também. a todas as mulheres do nosso grupo de terça-feira, né? Que a bênção seja Amém. vida para todas, Glória a não Deus. só para o grupo, mas para todas as mulheres que estão nos assistindo, Amém. estão nos vendo, nos ouvindo, e Concordo. as que vão ouvir ainda. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Um, Amém. um beijo, que Amém. Deus abençoe, meninas. Outro. Tchau, e Beijo. Tchau. amanhã a pastora Lourdinha está aqui à tarde, deixando uma palavra. Amém. Que Deus as abençoe. Beijo, Maria. Que Deus Amém. abençoe. Beijo. Tchau. Tchau, amém.